2 horas pontualmente em Maceió. Alberto Oliveira. O mundo é um mundo de muitas voltas, de muitos giros. E esses giros hoje estão atingindo diretamente as 2 maiores marcas, as 2 maiores torcidas do futebol de Alagoas. A gente debateu muito aqui, falou muito sobre CSA e CRB, sobre CRB e CSA, sobre os jogos dos dois e as notícias que são geradas pelas 2 equipes. E olha só, quando a gente estava discutindo aqui o interesse que a mídia nacional demonstra pelo CSA no momento, é por uma sequência de crescimento do CSA nos últimos anos. Um time que não tinha divisão, saiu da D para C, da C para B, e agora está muito próximo de se garantir no seu primeiro ano permanência na B, mas não está descartada a perspectiva, a possibilidade do CSA brigar por acesso para a Série A. O Walter já trouxe dados, tem dados até que eu colaborei também com essa informação, mas no primeiro ano o CSA tem simplesmente pulverizado tudo que o CRB construiu ao longo desses anos inteiros na Série B. Quantidade de invencibilidade, quantidade de rodadas de permanência no G4, pontos feitos no turno, tudo isso o CSA precisou de um turno ou de uma quantidade mínima de rodadas em comparação ao que o CRB tinha construído. Além disso, a gente trouxe números ontem que também reforçam esse aspecto. 1 milhão de arrecadação para o CSA até agora. O CRB tem pouco mais de 60 mil reais arrecadados. Para completar isso, o CSA está atraindo a mídia nacional a ponto da Rede Globo vir a Maceió para saber qual o tamanho desse CSA, que CSA é esse, o que é que o CSA está fazendo de diferente para essa arrancada dentro do Campeonato Brasileiro. Se não bastasse isso, com raiz em Maceió, o CSA vai ampliar o seu CT. E aí, eu não vou dizer em termos de tamanho, porque até acho que o do CRB é maior. Talvez em termos da estrutura física, o CRB seja melhor, não tenho dúvida disso, do que o do CSA. Mas o CT que o CSA está planejando e pretende fazer, repito, com a raiz em Maceió, é um CT extremamente funcional e que pensa num CSA para o futuro. 3 campos oficiais, hotel, departamento médico, com o que há de, se não é o top, mas algo que há de melhor no momento, em termos de medicina esportiva, em termos de fisiologia, uma academia do mesmo porte, estruturando o seu time. O CSA hoje tem escolinhas personalizadas, terceirizadas, espalhadas em vários bairros de Maceió, no estado. O CSA tem um time de futebol feminino, o CSA tem time de futebol americano, o CSA está fazendo convênio para ter basquete, para ter futsal, tem futebol para portadores de síndrome de Down, com um técnico convocado agora para a seleção brasileira, com um jogador na seleção brasileira. E essa diferença toda, ela se dá por quê? Eu entendo que não é que o CRB não tenha se planejado, não é isso. Mas o CSA se planejou de forma mais efetiva para colher esses frutos. E é triste a gente dizer, mas assim, o tempo todo que o CRB passou na Série B, quando é que você viu esse envolvimento nacional em torno do CRB? 2015? É possível, mas
Eu não lembro, e aí sou sincero, se eu tiver equivocado, o torcedor pode questionar e a gente volta a falar sobre isso, mas eu não lembro, mesmo no tempo que o CRB passou aquele tempo todo no G4 e fez uma campanha excepcional, um jogo inesquecível contra o Náutico, botando o Náutico no bolso lá na Arena de Pernambuco, com mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 regatianos em Pernambuco fazendo a festa e calando o torcedor do Náutico. Mas nem naquele período a gente lembra do CRB ter sido mídia nacional como o CSA está sendo. Então talvez essa arrancada do CSA sirva para o CRB como um aprendizado e para que o CRB recupere esse período, sabe, Valmari? As comparações elas são inevitáveis, mas é preciso a gente dizer que essas comparações que têm sido feitas esse ano, e elas são todas desfavoráveis ao CRB, todas favoráveis ao CSA, que o CRB não se milindre, não se magoe, não se diminua em relação a isso, que dentro desses acertos do CSA, o CRB busque os seus acertos, do seu modo, a sua maneira, da forma como a sua torcida abrace, da forma como o seu conselho entenda, da forma como o seu presidente, seja ele o presidente Marcos Barbosa, porque esse momento não é um momento também de se pensar nisso, mas o CRB, para atingir esse patamar, precisa ser pensado um pouquinho mais para o futuro, até porque esse é o último ano do Marcos, mas que o CRB pense da sua maneira, como é que ele pode diminuir essa diferença que hoje existe no CSA? Porque, repito, não é só os resultados dentro de campo. Claro que a base disso são os resultados. Mas com tudo isso que o CSA apresenta, com o título alagoano, com o título nacional, com essa excepcional campanha na Série B, com tudo isso, a diferença ela é muito grande. E repito, ela não é tão grande desse jeito entre um clube e outro. Vai muito pelo momento, vai muito pelos caminhos que o CRB trilhou. E que o CRB possa repensar esses seus caminhos para pelo menos diminuir essa diferença para o CSA. 200 e poucas rodadas que o CRB disputou, ele já perdeu a hegemonia da maior quantidade de rodadas no G4 para o CSA, que rigorosamente disputou 23. Então isso não pode ser normal. 1 milhão arrecadado, 22. 1 milhão arrecadado. Para o CRB arrecadar 60 mil, a diferença entre os dois não pode ser essa. Então que isso sirva de que o CSA está no caminho certo e de que o CRB, ao modo dele, repito, busque entrar nesse caminho do que o CSA trilhou. Essa talvez seja o maior incômodo do torcedor do CRB hoje. Eu participo de grupos de torcedores do CRB, eu participo de grupos de torcedores do CSA, como cronista, e aí você vê o questionamento, e o torcedor do CRB, e com razão, dentro da sua paixão, está incomodado com esse momento que o CSA vive, com esse momento que o CSA cresceu. Se não bastasse isso, o CSA claramente podendo subir e o CRB claramente podendo ser rebaixado. Isso aí seria uma pancada sem tamanho para o torcedor do CRB se isso acontecesse. Mas o CSA não tem nada a ver com isso. E repito, o CRB, dentro da maneira dele, precisa buscar o que o CSA conseguiu nessa sequência de temporada. Por que, Valmari? O que você diz há muitos anos, e eu acompanho você, primeiro trabalhando ao seu lado, depois acompanhando mesmo distante, mesmo de fora da mídia, e depois acompanhando em rádios distintas, e hoje trabalhando novamente. Um não sobrevive sem o outro. Um forte e o outro fraco, como aconteceu há muito tempo com o CRB por cima e o CSA por baixo, nunca foi bom para o futebol de Alagoas. Como também essa diferença que o CSA cravou hoje, ela também não é tão boa assim para o futebol de Alagoas, porque se não foi boa quando o CSA estava por baixo, só o CSA por cima também não é boa. Agora, o CSA tem muitos méritos.
foi muito humilhado, recebeu muitas pancadas, muitas gozações, e hoje a resposta está sendo dada com resultados. Então, que um tente diminuir essa diferença que o outro construiu em tão pouco tempo. Se a gente lembrar, há 3 anos atrás o CSA não tinha divisão. Hoje ele está pensando em chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Que isso sirva de reflexão. Isso não é diminuir o CRB, mas que isso sirva de reflexão para que a gente volte a ter, quem sabe, um equilíbrio nessa balança. Porque hoje a balança está muito diferente. Valeu, então. Roberto Oliveira vai voltar amanhã opinando no jogo CSA e Criciúma. Amanhã no Estádio Reperé, às 4h30 da tarde, a bola rolando. Wellington Martins transmitindo o jogo.